Vamos lá, o que foi que aconteceu? Vai. Vamos lá, uma operação realizada hoje pela Polícia Federal prendeu 6 pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro numa investigação sobre fraudes em carteiras de vacinação contra a Covid-19, que incluem o próprio Bolsonaro e integrantes da família dele, incluindo a filha de 12 anos. As ações foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito 4874, que é o inquérito das milícias digitais. Bolsonaro, no caso, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Ao todo foram 16 ações para recolhimentos de documentos. Os carros da Polícia Federal chegaram à casa de Bolsonaro em Brasília logo nas primeiras horas da manhã. A investigação apontou que havia uma associação criminosa constituída para inserir informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. Nós já vamos falar daqui a pouco dos crimes cometidos e de suas respectivas penas, né? Mas vamos dizer agora, Larissa, quem são os alvos das prisões? Vai. Coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis, sargento que integrava a equipe de Mauro Cid, Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército, Max Guilherme, policial militar que atuou na segurança presidencial, Sérgio Cordeiro, também militar que atuava na proteção pessoal de Bolsonaro, João Carlos de Souza Brecha, secretário municipal de governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Exceção feita a esse Brecha, vocês vejam que nós estamos falando de militares e de um ex-militar que ainda vai aparecer aqui hoje. E de uma maneira muito complicada. Porque ele terá de prestar depoimento sobre o caso Marielle. Agora é obrigatório. Não é? O entorno de Bolsonaro, Mauro Cid, daqui a pouco nós vamos jogar um pouquinho de luz no Mauro Cid, é aquele senhor que é o homem de todas as horas, meu querido Valio Bene. Sim. Inclusive o das joias. Quem organizou a operação para buscar joias em São Paulo de maneira ilegal foi o Mauro Cid. Não é? Que incomodava até auxiliares de Bolsonaro, mas esse cara está aqui sempre. É filho de um amigão dele. É metido a pensador estratégico. E ainda queriam fazê-lo comandante aí de uma unidade do Exército. Está aqui mais uma vez. E vocês vão ver em que papel. Verifiquem de novo, para surpresa de ninguém, mas de qualquer modo que se reitere, a contaminação de elementos das Forças Armadas. E como é grande o trabalho que tem o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, quando prega a despolitização do Exército e das Forças Armadas como um todo. Vejam os riscos a que ficamos expostos e que de algum modo estamos ainda. Ontem almocei com um amigo e falamos, temos avaliações muito distintas, e eu até gostaria que ele estivesse certo, mas eu acho que ele não está. Sobre riscos que ainda há para a democracia brasileira. Eu acho que eles ainda estão presentes. Quando eu vejo um cara atropelando o outro que teria roubado um celular, deixa o carro em cima do outro e diz que não tira, mesmo o outro estando vivo, e ainda fala, faz o L. Vamos falar disso ainda hoje? Não é? Com vídeos novos demonstrando uma brutal crueldade daquele que toma para si o direito de aplicar a pena de morte. Quando eu vejo isso, eu acho que houve um embrutecimento da cultura política brasileira e da sociedade brasileira de maneira muito grave. E isso se deu de desrespeito em desrespeito à lei. Vai culpar o Bolsonaro pelo que o outro fez? Eu estou culpando a cultura da violência, a cultura da transgressão, a cultura da ilegalidade, do desrespeito às regras do jogo. É isso que eu estou culpando. E se querem saber, acho que eu estou muito certo.
nisso. Mas é importante que a gente deixe registrado, pode parecer meio relatorial, mas eu quero que vocês saibam, afinal de contas, o que é que a Polícia Federal investigou e o que é que ela achou. E por que ela pediu ao ministro Alexandre de Moraes o conjunto de providências, envolvendo prisões preventivas e mandados de busca e apreensão. É uma lista razoável, mas é importante ficar o registro, para que você depois possa até, o programa fica na internet, ir lá consultar. Talvez você não tenha lido o documento, o tio leu, foi lá, pegou, tirou, copiou, tá aqui, esse é o documento da Polícia Federal. Vamos lá. Quais são os atos investigados? Falsificação de carteira de vacinação emitida pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e tentativa de inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Falsificação de carteira de vacinação emitida pela Secretaria de Saúde do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde em benefício de Gabriela Santiago Ribeiro Cid, mulher do coronel Mauro Cid. Uso de documento falso por Gabriela Santiago Ribeiro Cid, essa esposa do coronel Mauro Cid. Inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde em nome do próprio Mauro César Cid, o coronel Cid, Beatriz Ribeiro Cid, Giovana Ribeiro Cid e Isabela Ribeiro Cid, as 3 filhas dele, e possíveis crimes de uso de documento falso e corrupção de menores. Além de inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde em nome de Jair Messias Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro, a filha de Bolsonaro, Max Guilherme Machado, esse policial militar que atuou na segurança presidencial, sobre o qual a gente falava há pouco, e Sérgio Rocha Cordeiro, também militar que atuava na proteção pessoal de Bolsonaro, além de possíveis crimes de uso de documento falso. Na lista constam também emissão de certificados ideologicamente falsos em nome do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, emissão de certificado ideologicamente falso em nome de Laura Firmo Bolsonaro, emissão de certificados ideologicamente falsos em nome de Max Guilherme Machado de Moura e também em nome de Sérgio Rocha Cordeiro. Isto significa uma penca de crimes. E de crimes graves. Quais são os crimes investigados aí, Larissa? Vamos lá. Infração de medida... Você fala crime por crime, eu dou o artigo do Código Penal, tá, minha filha? Pra gente já a pena. Vamos lá. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal, dá de 1 mês a 1 ano de cadeia. Associação criminosa. Associação criminosa, aí é o artigo 288 do Código Penal, né, que vem lá, sabe a lei das organizações criminosas que tem a delação premiada? Vem de lá, né? De 1 a 3 anos de cadeia, que é quando você se junta, Vó e Beni, com 3 pessoas ou mais, e parece que foram mais de 3 aqui, né? Para fazer porcaria. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. E aí é grave, Larissa. Artigo 313. É grave. De 2 a 12 anos de cadeia. A depender do que está falando. De que dado falso é. Da importância que isso tem. Dos desdobramentos dessa fraude. E também corrupção de menores. 244B, de 1 a 4 anos de cadeia. As pessoas acham que a corrupção de menores, habitualmente se lê corrupção de menores, é envolvido com droga, alguma questão de natureza sexual. Não, a corrupção de menores, sempre que um adulto expõe um menor, criança ou adolescente, a uma situação que envolva ilegalidade, que diga respeito a essa criança, a esse adolescente, ou que utilize essa criança, esse adolescente como agente para uma prática criminosa, ou então, ainda que ela seja um elemento passivo dessa prática criminosa, você tem caracterizada a corrupção de menores. Então, nós não estamos falando de coisinhas sem importância. E vamos esmiuçar aqui. Nós vamos ver, por exemplo, Lindor Araújo discordou de algumas coisas, Vólio Beni, para a surpresa de ninguém. Ninguém. Né? Daqui a pouco a gente vê.
Mas como é que era? Que é esse esquema de inclusão? Como é que é? Vamos lá. A Polícia Federal afirma que a inclusão dos dados falsos ocorreu em dezembro do ano passado, um pouquinho antes da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Mauro Cid, esse antigo ajudante de ordens do ex-presidente, teria determinado que o sargento Luiz Marcos dos Reis incluísse nos sistemas do Ministério da Saúde essas informações forjadas. Ainda segundo a Polícia Federal, a inserção teve de ser refeita porque o grupo teria colocado dados de lotes que haviam ido para uma cidade que não tinha relação nenhuma com Bolsonaro. Os investigadores apontam que os envolvidos deixaram rastros que facilitaram a apuração dos crimes. É, porque, segundo me informaram, né, o tio ficou telefonando, lindo, isso aqui, depois que, porque a inserção, vocês tomaram vacina, certo? Sim. Tomaram. Sim. Vocês viram que ali na hora, né, você dá seu nome, Sim. documento, e na hora eles registram o nome, dizem que vacina você tomou, dá o número de lote. Então você tem de ter uma inserção ali, naquela hora. Se for falsificar, tem que ser ali. Agora, uma vez... agora, se tentar entrar no sistema depois para alterar o sistema posteriormente, deixa rastro. E foi assim que a Polícia Federal chegou. Olhem que coisa absurda. E você vê, o Vale Bene acho que se lembra aqui que eu disse uma vez que certas pessoas têm o dom de melhorar aquelas que estão à sua volta. Sim. Não é isso? Então assim, você passa a conviver com alguém, e ainda que a pessoa possa ser ali um pouco assim e tal, ríspida, não é o meu caso, porque eu não sou ríspida. Mas assim, você melhora. Eu procuro. Talvez nem sempre consiga, mas procuro. Agora, tem gente, melhorar quem está à sua volta, e eu também pretendo melhorar muito convivendo com os outros. E não trato aqui de nenhuma relação de subordinação, não. Estou falando da convivência. Da convivência. O meu melhor amigo na Jovem Pan, quando eu trabalhei lá, era um motorista. E quando eu digo era um motorista, eu pensei, você fazia uma construção de carro? Não, ele era meu amigo mesmo. É meu amigo. Eu melhorei com ele. Né? Então eu gosto de melhorar com as pessoas. Agora tem gente que tem o dom de piorar as pessoas. É o caso do Jair. Eu nunca tive simpatia pelo Paulo Guedes. Sempre achei que há uma desproporção gigantesca entre o seu real tamanho e a sua arrogância. E eu não estou falando do tamanho físico, no caso. Estou falando do tamanho intelectual. Tanto é que ele sempre se ressentia de que tucanos não gostavam dele, petistas não gostavam dele, ele achou alguém que... E é incrível, mas mesmo assim o Paulo Guedes era melhor do que o Bolsonaro. E ele ficou bem pior do que o Bolsonaro depois. Bem pior do que ele era, convivendo com o Bolsonaro. Outras pessoas que até tinham trajetórias bastante razoáveis. Eu não vou citar um caso, porque havia um caso com quem eu falava muito bem havia muitos anos. Profissional, de tradição do serviço público. Aconteceu uma coisa assombrosa. Todos os dias eu me perguntava um pouco, mas como é que esse cara vira isso aí? Passa a falar essas enormidades, essas barbaridades. Não deixa de ser um talento, mas é um talento às avessas. Não é? Por que eu estou falando isso? O Mauro Cid envolveu a família dele toda nesse troço aí. Mas é que ele estava convicto disso. Bom, vai ver, vamos lá. A investigação da Polícia Federal também revelou que o sargento Luiz Marcos dos Reis acionou um sobrinho, que é médico em Cabeceiras, no interior de Goiás, para operar o esquema. A apuração indica que o médico Farley Vinícius Alcântara forneceu um documento em papel atestando a vacinação de toda a família Bolsonaro e da mulher de Mauro Cid, Gabriela Santiago Ribeiro Cid. Com o cartão, o grupo tentou registrar os dados no sistema do Ministério da Saúde em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para que o certificado pudesse
pudesse ser considerado oficial. Porém, foi incluída a informação errada sobre o destino do lote de vacinas citado no comprovante. Em vez de serem mandados para o Rio de Janeiro, os imunizantes foram remetidos para Goiás. Por esse motivo, o sistema do Ministério da Saúde acusou a falha. Vamos lembrar quem é mesmo Mauro Cid? O Mauro Cid tem uma história, né? Vai lá. Sim, vamos falar sobre o Tenente Coronel, conhecido dos ouvintes aqui do programa. A gente já falou várias vezes dele, na maior parte delas, quando ele era esse ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, cargo em que começou a ocupar um pouco antes da posse do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. O militar foi escalado por Bolsonaro para tentar resolver, como você citou, a apreensão das joias dadas por autoridades da Arábia Saudita, mas Mauro Cid ajudava em muitas outras frentes, Reinaldo. Por exemplo, nas lives, ele era quem filmava o cercadinho muitas vezes, onde o ex-presidente conversava com apoiadores e era ele também o responsável por encaminhar, às vezes, pagamentos de demandas particulares da família Bolsonaro. Mauro Cid é acusado de envolvimento no inquérito sobre o vazamento de informações sigilosas de uma apuração a respeito daquele ataque hacker, suposto ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Exato. Então, assim, o sujeito se mete nessas operações de Jair Bolsonaro. E, voglio bene, não deixa de ser fascinante, fascínio às avessas, como eu digo, porque isso compromete a carreira dele. O que é que essa gente pensa? Então, assim, gente como Jair Bolsonaro, que se julga visionária, eu tenho sempre medo de gente que se julga visionária. Entendeu? Eu posso até ter análise sobre o futuro. Agora, visionário, eu? Ô, Larissa, alguém é visionário com a minha miopia, Larissa? Não, né? Não dá. Eu não enxergo nem daqui, não enxergo nem 3 metros para frente. Não sou visionário. Eu posso enxergar com algumas coisas que estão aqui dentro. Né? Mas não arrasto ninguém na minha loucura. Aliás, tem uma música linda do Caetano, Nu com a Minha Música, que tem versos que eu adoro. Né? Ele está andando pelo interior de São Paulo para fazer show e num dado momento ele diz: vertigem visionária que não carece de seguidor. Eu adoro gente que tem vertigens visionárias que não carecem de seguidores. Que o cara vai sozinho ali construindo, Alexandre, a sua lenda pessoal. E pronto. Agora, arrastar os outros para o desastre. Mas há gente com essa vocação. Há gente com essa vocação. Tira o outro do eixo, tira o outro do centro. Fica vendendo para ele teorias conspiratórias. Cria realidades paralelas. E tem o dom negativo de arrastar o outro na sua maluquice.